Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Temática de hoje, você busca o perdão, você acredita que o perdão pode ser libertador? Você já fez essa experiência? Pode ser que você tenha feito essa experiência. Seria importante que você dissesse para a gente aqui, ligasse e dissesse, padre, olha, eu fiz essa experiência e de fato foi muito interessante viver essa questão do perdão, essa dinâmica do perdão, o quanto isso trouxe coisas boas na minha vida e só me fez mais livre, etc. Se tiver esse testemunho, pode mandar para a gente aqui. Também, se você não conseguir perdoar ninguém, se você acha que é difícil, também pode partilhar com a gente aqui. A gente vai ficar feliz em apresentar esse seu testemunho aqui, tá bom? Olha só, a Mirtes Lages Forte Melo Magalhães, ela é de Teresina, no Piauí, ela pede oração por ela mesma, pede pela cirurgia da irmã, eu acho que é isso mesmo, Rosinha, pela paz no mundo, por todas as vítimas das famílias, né, de Brumadinho, em Minas Gerais, por todas as crianças que sofrem, pelo Padre Eduardo e por todos nós aqui da Rede Século XXI. A Madalena Pereira Lorenzon, ela é de Nova Guarita, lá em Mato Grosso, e ela pede oração por todos os bombeiros e voluntários que trabalham com dedicação lá na tragédia de Brumadinho, pede também por todos nós aqui da Rede Século XXI, pede por cura e libertação de Gisélia, pede também a graça de uma gravidez para Nirvânia e Alex, e muita oração para toda a sua família e pede também pela sua aposentadoria. A Magna Maria Alves Santos, ela é de Escada lá em Pernambuco, pede oração por cura e libertação do filho Magnon, e também pede pela saúde de Magna e família. Pede também pelas suas amigas Lindalva Maria Souza. Quem também faz o seu pedido de oração é a Eva de Oliveira Vicente, ela é de Governador Valadares, em Minas Gerais, pede oração por ela, por seu grupo de devotas das mãos ensanguentadas de Jesus, não é? Em ação de graças pela vida de Sofia Vicente e também pede por toda a sua família. A Sofia fez aniversário no dia 29 de janeiro, agora próximo de nós, próximo passado. E José Benedito dos Santos, ele é de Cristina, em Minas Gerais, pede pela cura de depressão, da sua depressão, pede também por Rosa Maria e também por Keila. A Neide Zanotti Juliato, ela é de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, pede oração por cura e libertação da sua depressão. Olha, muita gente ligando, eu gostaria que você continuasse fazendo a sua ligação, participando com a gente, apresentando aí os seus pedidos de oração, porque a gente vai ficar feliz em poder ler os seus nomes. Além disso, eu sempre gosto e preciso lembrar que todas as pessoas que ligam, as suas intenções ficam aqui por 100 missas que nós rezamos na Associação do Senhor Jesus. Tá bom? Então ligue para cá, 0 operadora 19 3871 9620. Olha só, vamos começar esse bloco lembrando as palavras de um homem muito, mas muito importante para todos nós. Ele que tem sempre uma sabedoria aí na ponta da língua, porque o coração dele, a gente sabe que é recheado de pensamentos muito bons para todos nós. Então vamos ver o que o Papa Francisco fala sobre essa questão do perdão. Vamos lá. Durante sua catequese na audiência geral, o Papa Francisco falou sobre o perdão e a confissão. Ele disse que Deus nunca se cansa de perdoar. E ele chama com urgência todos os católicos a nunca se cansarem de pedir perdão. O Papa também concordou que ele se confessa. Nossas mães, nossas avós disseram que é melhor ficar vermelhos uma vez do que milhares de vezes ser pálido. Você fica vermelho uma vez, você é absolvido dos seus pecados e você muda. Até eu vou me confessar a cada 15 dias, porque o Papa também é um pecador. E o confessor ouve o que eu conto a ele. Ele me adverte e me absolve, porque nós todos somos necessitados de perdão. O Papa explicou que a tarefa de perdoar é tão delicada que se um padre não é misericordioso e benevolente, ele deveria evitar ser um confessor. Penitentes têm uma obrigação? Não, eles têm o direito. Nós temos o direito, todos nós, a encontrar padres, os servos do perdão de Deus. Olha, quando o Papa Francisco fala alguma coisa, a gente tem que murchar a orelha e ouvir. Só, simplesmente isso. Inclusive, ele faz uma comparação em relação à questão da confissão, dizendo assim, quando você vai até o padre, você vai colocar o seu pecado, a pessoa fica vermelha de vergonha. Não tem, ele diz assim, olha, depois passa, depois você volta a ficar na sua cor natural. Por quê?
a gente tem que entender que, de fato, não é muito fácil para as pessoas, quando chegam até a confissão, para colocar a sua vida, colocar algumas coisas que, de fato, é um pouco daquilo que nós fizemos e que não é tão agradável assim, não é? Então, quando você chega até diante de alguém, para colocar isto, né, é muito difícil. Então, o Papa diz assim, que a confissão é uma necessidade, porque ela traz a libertação espiritual que nós precisamos. Olha que legal isso, já pensou nisso, não é? Você sai da confissão, primeiro que o padre não vai lembrar o que você falou para ele. Não lembra mesmo, não tem como você se lembrar disso. E você tem a beleza de ser uma pessoa tranquila. Olha, aquilo ficou para trás. Então, por isso que é importante a gente pensar nisso que o Papa Francisco nos disse, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ter outros videozinhos aqui para nos ajudar a entender um pouco essa questão, essa dinâmica do perdão. É bonito ouvir essas coisas de um homem como o Papa, né? Tão cheio de Deus, né? Sabe o que você estava me falando agora? Aí eu fico imaginando as pessoas se perguntando assim, sabe? Mas eu vou falar, como assim que eu vou falar e vai melhorar? Então, eu uso uma metáfora que é como se você colocasse, você tira de você, você tem uma mágoa, você tira de você. Quando você tira de você, é como se ela expandisse. Então, aquilo que estava ali machucando, ela ganha uma forma tão grande que ela vai se dissolvendo. Então, quando você fala, as pessoas chegam geralmente na clínica com excessos, né? Com pesos, com excessos. Fato, legal isso. Então, legal quando ela ideia. fala, ela tira dela e joga no ambiente, e aquilo vai se dissipando. E você vai compartilhando com as pessoas. Porque, às vezes, aquilo que você acha que é um monstro... não é tão monstro assim. E uma outra pessoa, né, tanto na confissão quanto um psicólogo, uma outra pessoa podendo viver, só de você compartilhar, exato, isso. Ele já perde o peso que tem, porque já não é só naquela que você tá com você de uma forma tão pesada, já compartilha. A gente compartilha a felicidade exato, né, aumenta. Contagiante também. E você, quando você compartilha a culpa, o erro, enfim, qualquer coisa que está te machucando, aquilo também vai para o outro. Então mas você é importante consegue. Isso. Você sabe que eu ouvi que a melhor maneira de você enfrentar o seu inimigo, quando eu digo inimigo não é pessoa especificamente, mas aqueles erros, aquelas dificuldades, é você dar nome para isso, não é? É você verbalizar. Quando você verbaliza, parece que aquilo tira-se o peso daquilo e você começa a conversar sobre aquilo de uma outra maneira. E aí você disse uma coisa interessante. Quando você vê, não é tão monstro assim como você imaginava, né? Olha, não é tanto assim. Você começa a entender que você pode partilhar aquilo e a outra pessoa, ou o padre, ou no caso, quando a pessoa procura terapia, o psicólogo, a pessoa, ela vai chegar de uma maneira, como você disse, ela chega com excessos. Sim. E sai sem esses excessos. Eu acho que é uma beleza. Agora, nós temos algumas telas, né? Vamos ter uma tela sobre essa questão do perdão, como que a gente pode viver isso. Vamos dar uma olhada na primeira tela que nós temos para a nossa reflexão, para aquilo que a gente tem como referência. Nós vamos mostrar, não sei se é isso. A primeira tela é isso, o que é o perdão? Então, nós temos aqui 4 pontos. Livrar-se de uma culpa, né, ofensa ou dívida, aceitar ou pedir desculpas, a remissão de pena e o indulto. Como é que você trabalha isso com a gente? É assim, o perdão, porque ele vai ter várias vertentes, né? Cada um dentro, né, da religiosidade de uma forma, sim, claro, dentro da psicologia de outra forma. Mas o que eu consigo definir o perdão, porque para mim o perdão realmente é algo muito do egoísmo, não sei como que eu posso dizer isso. Mas é por aí mesmo, acho. Porque eu realmente livrar da culpa o outro, mas quando eu livro da culpa é porque eu já culpei o outro, né? Então, sim, de fato. Eu busco o anterior a isso para ser trabalhado, que é exatamente isso. Por que eu coloquei aquilo como algo que merece perdão? Entendi. Né? O que fez? Qual que é o julgamento? De novo, né, que eu trago sempre aqui, do que é certo e que é errado. E é claro que existem coisas que a gente sabe dentro de ética, dentro de leis e tudo mais, que a gente tá certo ou errado. Mas eu acho assim que o pior julgamento é aquele que eu coloco para mim mesmo e aquele que eu coloco pro outro, né? O pior peso. Porque vem de um julgamento nosso. E aí você falando, né, enquanto... Aí
pode me falar melhor a questão da confissão e tudo mais, né? Que quando é perdoado, quais são as pessoas, elas estão inseridas numa sociedade, estão inseridas numa religião, que existem regras, que existem coisas a serem cumpridas, e a gente tá olhando para aquilo como algo que tem que ser feito a ferro e fogo, e não se permite errar. É o que o Papa falou, né? Exato. Eu mesmo peco o tempo todo porque faz parte do humano, senão não estaríamos evoluindo aqui, legal, né? quando o Papa coloca essa questão da confissão, para nós que somos católicos e cristãos católicos, né, que nós, católicos especificamente pela confissão, pelo sacramento, nós entendemos perfeitamente, quer dizer, nós temos as nossas limitações. Eu acho que é isso que quem está em casa tem que Muito entender. bom. Nós temos as nossas limitações, a gente infringe algumas regras, né? Quando eu falo regras, eu não falo aquela regra que tem que te massificar, não. Mas, por exemplo, se eu chego e te ofendo, eu estou infringindo uma regra, pelo menos do bom relacionamento. Quando eu julgo você, né? Eu estou dizendo assim, não, que é isso, a Estela, imagina, a Estela não, né? Eu acho que eu estou infringindo essa regra do bom relacionamento, eu não tenho o direito de julgar você, porque quem sou eu, não é? Agora, quando a gente chega na confissão, a gente apresenta assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque isso não condiz com aquilo que Deus espera de mim e nem condiz com aquilo que eu deveria ter feito. Não é porque Deus não quer, é porque eu sei que não deve ser feito. E a pessoa sai tranquila e ela revê aquele comportamento. Como na psicologia. Então, quando tem essa tela aí que você trouxe, que a produção colocou, até gostaria que voltasse essa tela. Até aqui, dá para eu ler aqui? Não. O que é perdão? Olha, aceitar ou pedir desculpas e livrar-se da culpa, ofensa, ou no caso, ali está escrito, ou dívida. Aceitar e pedir é tão difícil Não quanto os dois, isso, né? Você não pedir desculpa, é mais fácil você aceitar desculpa porque o outro tá dizendo que ele tá errado, ele tá assim, ele tá assumindo ele tá isso. assumindo o erro, do que você ir lá e falar assim, ó, perdão, eu errei. Agora, né? você sabe, Estela, que existe uma coisa muito bonita na espiritualidade. Eu acho que na psicologia também, certamente, existe talvez uma outra nomenclatura, outra palavra. Para nós, a gente sempre entende assim, quando você vai pedir perdão para o outro, o que a sociedade em geral diz? Ah, mas não vai se humilhar para aquela pessoa. Assim, não vai se humilhar ali para a Estela porque, puxa vida, não. Nós entendemos que a humilhação nesse sentido não é a humilhação de ser menor, no sentido de que, olha, tá vendo, você está se rebaixando. Não é isso. Sim, rebaixando. A humilhação para nós, ela é esse ato assim de você, puxa vida, eu sou tão livre que eu sou capaz de pedir perdão. É um ato, assim, para mim, de evolução Não gigantesca, né? Eu acho que você já deve ter feito essa experiência com algumas pessoas que vão te Sim. procurar. É uma liberdade imensa. É o que a gente tem de exemplo, né? Na claro. Cruz Perdão, eles não sabem o que eles fazem. Exatamente, Né? Eu acho que esse é o maior ato de humildade de alguém, né, Cris? Você lembrou muito bem. A gente estava num outro programa conversando com aquele outro padre que contou a história verdade. dele. O Padre Lício, eu acho que estava. E ele contou de uma forma tão bonita que eu levei isso para mim e levo para o consultório agora, porque ele usou esse exemplo e eu nunca tinha relacionado. Porque na hora, você sofrendo, você, né, com todos os problemas ali aos seus pés, perdão, eles não sabem o que fazem. Já pensou nessa coisa? Gente, que demais isso, porque é isso. As pessoas, se eu carrego comigo essa questão de que o outro tá fazendo para me prejudicar, primeiro que eu tô sendo extremamente infantil e achando que o mundo gira em torno do meu umbigo. É horrível Que isso. a pessoa tá fazendo para me prejudicar. E não se exato. trata de mim, se trata do outro. Exatamente. Ele está no processo de evolução dele. Ele está fazendo as coisas porque ele faz. Não tem a ver comigo. Então, se eu olho, olha, é uma libertação. Porque se eu olho para as coisas que os outros fazem de ruim para mim, com o entendimento de que é dele e não é meu, nem chega, nem faz mal. É como se a gente se protegesse daquilo, né? Se a gente antecipasse ao mal que ele fosse fazer pra gente, não é? Porque não vai nem conectar o sentimento, porque eu entendo que eu sou uma pessoa, o outro, ele faz por ele, não faz por mim. Legal isso. Tá vendo só? Olha, você que ligou agora a TV, nós estamos aqui conversando sobre o perdão. Vimos uma tela aqui com algumas coisas em tela, né? Algumas palavras ali sobre o que é o perdão. Isso tem nos ajudado a entender um pouco mais essas questões sobre o perdão. Estamos conversando aqui com a Estela Moraes, psicóloga, e eu estou aqui também dando uns bons pitacos aqui sobre essa questão do perdão, porque a gente entende que isso é muito legal, que isso nos ajuda muitíssimo. Temos mais uma tela ainda para a gente, antes de a gente ir para o nosso intervalo, mais uma tela falando sobre essa questão do perdão. Vamos dar uma olhada. A tela diz assim, olha, razões para perdoar. Ressentimentos trazem desgastes físicos,
e emocionais. Segundo, traz o controle da sua própria vida. Olha que legal isso. O perdão é um atributo dos fortes. Legal isso também. Perdoar é para quem tem coragem e autoconfiança. Prover-se novamente da capacidade de amar, isso é muito importante. E perdoar é amar o outro independente do que ele faça. Nossa, quanta coisa interessante, bonito, não é? Né? Sobre o perdão. A hora que você estava falando, eu estava pensando, porque a gente fala muito de doença psicossomática, né? Sim, a somatização. Que aí traz isso para o corpo e tudo mais. E quando eu falei para você perdoar é jogar, né? Uhum. O perdoar também é você tirar a doença, não é? A doença psicossomática só não acontece, eu fico doente. Mas quando eu liberto também, eu curo o meu corpo pelo perdão, porque assim, eu carrego as dores do meu corpo. Então, quando eu consigo perdoar, né? Quando eu consigo entender que aquilo não é meu. Não é uma carga que eu tenho que carregar. Não, mesmo se for um auto-perdão e mesmo se for um perdão o outro, para que eu vou me culpar? Para que eu vou me desgastar tanto? Qual é a necessidade disso? Sendo que somos todos falhos, todos pecadores. Para quê? Limitações. Para quê? Né? É mais fácil a gente olhar. A gente tende a olhar para aquilo que falta, para aquilo que erra, não para aquilo que a gente pode buscar. Porque eu acho que você disse uma coisa muito interessante, eu acho que é bonito a gente trazer isso, né? A gente pode antecipar, quer dizer, quando eu digo antecipar, talvez a palavra não seja tão correta, mas assim, se aquela pessoa, a gente sabe que aquela pessoa vai fazer algum mal pra gente, e você sabendo que isso não te diz respeito, quando eu falei assim, de uma autoproteção, eu talvez usei a palavra errada, mas assim, a gente já pode antecipar de fato isso. Olha, se a Estela vem dizer que eu já sei que ela vai falar de mim isso, já sei que ela vai falar isso de mim, então assim, isso não me pertence. Exato. Não é um problema meu, isso é um problema, quer dizer, ela que tem que se resolver para ela se sentir bem, porque não adianta nada a gente querer julgar para o outro uma frustração nossa. E sabe, padre, o que acontece muito é que assim, as pessoas que se sentem, né, inferiores, que se sentem, têm as suas inseguranças, suas questões, elas acabam fazendo as coisas de uma forma para prejudicar, né, o outro. Isso é terrível, né? Porque, isso é doença. Pois é, porque quando eu prejudico o outro, eu, entre aspas, me sinto superior. Então, se você tem esse conhecimento e você consegue identificar quando as pessoas estão fazendo as coisas para prejudicar o outro, você não é comigo. Não é comigo, né? Tudo aquilo que ela fizer, você pode se sentir chateada, magoada. Claro, porque é um ser humano, você é um ser humano, lógico. Mas você olha com aquele olhar da razão, né? Você desassocia, você não olha com o olhar da razão, fala, não é comigo, é do outro. E ele que vai buscar, né? Então, assim, o perdoar também fica mais fácil. Claro, porque eu entendendo, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu estudo algumas coisas, né, de comportamento e tudo mais, eu consigo perceber quando que a pessoa vai fazer alguma coisa, quando a pessoa vai pensar o que é meu e o que é do outro. Porque não é só jogar toda a responsabilidade. Claro. Eu acho que nessa questão, quando você percebe isso, né, e você consegue já antecipar essa atitude da outra pessoa, tem que entender que o problema está com ela, não é? E enquanto ela não se resolver, ela não pode te atingir, não é? Olha só, você está acompanhando aqui o programa Você Pode Ser Feliz, falando sobre o perdão. Está aprendendo alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. Estamos falando aqui sobre tudo aquilo que envolve esse processo de se libertar de uma falta, de uma culpa, de alguma coisa, e você poder, de fato, viver mais livre, perceber que a outra pessoa, olha, se ela tem alguma coisa contra você, se ela tem algum complexo de inferioridade, não deixe que essa pessoa atrapalhe o seu dia, tá bom? Olha, antes de a gente dar um prosseguimento ao bate-papo e antes de a gente ir para o intervalo, eu tenho uma dica para você do nosso shopping católico aqui. Você sabe que nós temos o nosso shopping católico, ele é um lugar onde você pode ali adquirir alguns produtos ou todos os produtos, livros, camisetas, terços, objetos de devoção, produtos todos das mãos ensanguentadas de Jesus. E lá, claro, no shopping católico você tem a possibilidade de, pela sua fé, também se evangelizar e evangelizar as outras pessoas. Qual é a dica de hoje do shopping católico? Essa aqui, eu vou pedir para o Pedro mostrar aqui. Olha, esse almanaque é conhecido de todos nós, antigo esse almanaque. E ele sempre tem novidades todos os anos, tem assim momentos de espiritualidade, tem textos interessantíssimos. Estes textos, dentro desse almanaque, por exemplo, você vai encontrar contos, até mesmo questão de culinária, curiosidades, dicas sobre ecologia, humor, mensagens sobre saúde. Então tem tudo aquilo que você precisa. Então, olha, esse almanaque Santo Antônio, muita gente já conhece, tenho certeza que você já conhece.
Para você adquirir, é só você acessar o nosso Shopping Católico, shoppingcatólico.com.br, ou então pelo nosso telefone 0 operadora 19 3871 9620. Então a dica de hoje, Almanaque de Santo Antônio, para que você possa viver aí alguns momentos de evangelização e também se divertir com alguns contos e a parte de humor, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Nós vamos para o nosso intervalo. Você sabe que o intervalo aqui, olha, não dá nem tempo de nada, nem de tomar aguinha. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta e é um instantezinho só. Até lá.